Então é muito bom estar aqui com vocês, esses dias têm sido muito legais. Também agradecer por vocês terem usado as nossas leveduras para o Brew Day, né? Agradecer a oportunidade de patrocinar o Brew Day e apoiar um evento tão importante para os cervejeiros, né? E para toda essa nossa comunidade cervejeira como esse. Então, quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui. E muito triste porque eu vou ter que ir embora hoje, depois da palestra. Infelizmente não vou poder ficar para a festa. Mas eu aceito todos os feedbacks que vocês puderem me passar sobre as cervejas, sobre as fermentações, sobre as leveduras. Pra gente é muito importante esse trabalho junto com quem usa, com quem aplica. Eu também sou cervejeira caseira, então meu trabalho é produzir leveduras e meu hobby é usá-las, né? Então eu também utilizo as leveduras e para nós é uma constante evolução junto com os cervejeiros, entender, né, o que a gente pode melhorar, o que tá bom, o que não tá. Então, sou a Gabriela, né, de formação eu sou farmacêutica, mas se um dia eu fico doente, eu ligo lá para minhas colegas da farmácia, o que eu tenho que usar, que remédio, porque eu nunca passei pro lado de trás de um balcão de uma farmácia. Então eu sempre comecei a trabalhar com micro-organismos, desde que eu entrei na faculdade eu trabalhava com microbiologia, e aí aprendi a usar o microscópio, foi, né, aquele amor à primeira vista, e depois nunca mais eu larguei a microbiologia. Então, apesar de eu ter essa formação em farmácia, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado sempre foi nessa área de fermentações. E a minha história com a cerveja ela é bem interessante porque eu conheci a cerveja artesanal em 2005, 2006, quando eu morava em Manaus. E aí um colega meu de mestrado, né, falou assim, tô fazendo cerveja em casa, vamos junto. E aí a gente comprava os insumos de Porto Alegre, que demoravam 4 meses para chegar em Manaus e nós fermentava a temperatura ambiente de Manaus. Quase a temperatura ambiente de Campo Grande no verão, né? E aí nós tomava serva e era aquela... era bem melhor do que a cerveja que nós comprávamos, mas ela era esterificada, ela era alcoólica, ela era muito... tudo muito alto, né? Dor de cabeça no outro dia. Isso não tá certo, né? Isso não pode dar certo. E passou essa fase de Manaus, voltei para Santa Catarina e eu estava estudando no doutorado genes que transportam maltose, maltotriose e sacarose para dentro da célula para fermentação de etanol combustível. E aí quando eu comecei a fazer cerveja foi assim, tudo que eu estudei na vida tinha sido para fazer cerveja. Durante o mestrado eu tinha trabalhado com enzimas amilases, alfa-amilases, beta-amilases e glicoamilases para hidrólise de fécula de mandioca para a produção de etanol. Então acabou tudo, né, indo para o mesmo lado. E aí comecei a fazer as propagações em casa, né, tinha todo o know-how de laboratório para os amigos, para os vizinhos, para não sei o que, aí que começou a tomar um volume, né, daqui a pouco eram 10 frascos propagando levedura para a galera, e a gente sentiu essa necessidade, né, de ter esse produto regional ou local, né, foi quando a gente abriu a Levitec. A Levitec Tecnologia Viva, ela foi aberta com a ideia do controle de qualidade, né? Vamos fazer controle de qualidade nas cervejarias, e a gente botou lá na ponta do lápis. Não vai vingar, não vai se pagar, porque ainda, quando a gente começou com essa ideia em 2012, era uma coisa muito jovem ainda, a gente não tinha esse número de cervejarias, controle de qualidade era uma coisa ainda meio misteriosa, a microbiologia era uma coisa meio misteriosa, né? Hoje não, hoje a gente já tem uma evolução bem grande. Daí foi quando a gente foi para a parte de leveduras. Então, aqui é onde a gente fica localizado no norte da ilha de Santa Catarina. Então, quem estiver por lá, por favor, venha nos conhecer. Os nossos telefones, e-mail e o endereço, a empresa está sempre aberta para recebê-los. É um prazer a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou apresentar um pouquinho a empresa, tá? E depois nós vamos falar de um assunto que não tem nada a ver com as leveduras cervejeiras Saccharomyces propriamente dita. Nós vamos falar só sobre fermentações ácidas e fermentações mistas, como que vocês podem trabalhar essas fermentações diferentes, né? Não o que a gente está acostumado. Então, só para deixar aqui, né? Nossas leveduras têm 200 bilhões de células do pacote, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa conversar em dosar leveduras em células e não dosar leveduras em sachês ou pacotes, né? Quanta levedura tu usa? 2 pacotes.
Tá, mas o que significa isso em taxa de inóculo, em flavors que você quer desenvolver, né? Então, trazer para o mundo das células. A gente também tem Brettanomyces e Lactobacillus, e hoje também a gente tem Pediococcus na nossa linha de produto, né? Então a gente tem um controle de qualidade bem forte dentro da empresa, porque o que a gente quer mandar para vocês é só levedura, né? Nada de bactéria. Ou quando a gente manda bactéria, a gente não quer que vá levedura junto. Então a gente gasta a maior parte do nosso tempo fazendo o controle de qualidade ao invés de produzir, né? Apesar que o controle de qualidade está dentro da produção, né? A gente tem consistência no nosso produto e lá microbiologistas que garantem a qualidade dos produtos e permitam que eu possa, né, dar essas voltinhas de vez em quando e sair do laboratório. Esse é o nosso sistema de produção, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver dos reatores de fermentação. A gente trabalha com reatores que a gente chama de coluna de bolha, porque qual é o oxigênio, qual é o nutriente que não pode faltar para a formação de biomassa? É oxigênio. Então essa coluna de bolha permite que o líquido tenha um caminho, né? O oxigênio que entra no fundo do reator tem um caminho muito grande em contato com o líquido e ele se dissolva, tá? Então é uma forma de propagação de leveduras 100% aerada, né? Em bioreatores e não os fermentadores que a gente está acostumado a trabalhar. O substrato para a gente fazer a produção de leveduras é extrato de malte, então maltose, né? Para que as leveduras não fiquem preguiçosas e estejam já habituadas a consumir o principal açúcar do mosto cervejeiro. Por que usar leveduras líquidas, né? Então a gente tem cepas diferentes das secas, né? E algumas cepas líquidas que não existem equivalentes e outra um produto sempre fresco, né? A gente tem cerca de 98% de viabilidade e as leveduras sempre são recém-produzidas e, claro, um produto nacional. Então é aquela ideia, você tem ou um produto fresco com alta viabilidade e baixo tempo de prateleira, ou um produto não tão fresco com alto tempo de prateleira e uma menor viabilidade. Então a gente optou sempre por trabalhar com um produto fresco com alta viabilidade. E como que eu uso, né, pessoal? Simplesmente eu homogenizo e coloco no mosto resfriado e aerado. Isso serve para Bretta, para Saccharomyces, menos para o lacto, que a gente tira o aerado. Então a principal ideia dessa nossa conversa de hoje é mostrar as diferentes características bioquímicas dos principais micro-organismos que a gente pode utilizar para fermentação mista, para que vocês consigam discernir quando que eu aero o mosto ou não, e que temperatura que eu inoculo os micro-organismos, mantenho em contato ou ausência de oxigênio. Então tudo isso é muito importante para o sucesso das fermentações, e o mais importante é a gente conhecer a característica de cada micro-organismo que eu vou utilizar para poder tomar as melhores decisões. Então, pessoal, não precisa startar, não precisa propagar, e ele é líquido, não precisa hidratar, né? Vamos estar numa 8 horas de aula, e aí depois o colega, como que eu hidrato o fermento líquido? Não hidrata, né, pessoal? Já está líquido. Então, essas aqui são as nossas principais cepas, pode passar. E isso aqui que nós vamos trabalhar hoje. Então, é a podreira. Então, vamos falar de Brettanomyces bruxelensis, de Brettanomyces, Lactobacillus, o Pediococcus eu não botei aqui, esqueci dele, né? E também, claro, um pouco de Saccharomyces, como que a gente usa isso junto, separado, né? Quais são as formas. Pode passar, esse aqui está tudo no nosso material gráfico. Tabela de equivalência, pode ir passando. Né? Aqui uma tabela de flavors, né, que as leveduras produzem, depois vocês podem dar uma consultada, a apresentação vai ficar disponível. E agora vamos falar sobre o que realmente interessa, que é, né, mantenham a calma e amem a microbiologia, porque é ela que faz a cerveja para vocês. Né? O cervejeiro faz o mosto e os micro-organismos fazem a cerveja. Então, quanto mais carinho, com mais cuidado e mais conhecimento vocês tratarem esses micro-organismos, mais sucesso vocês vão ter nas cervejas de vocês, tá? Então a microbiologia, pessoal, é a ciência que estuda micro pequeno e bios é vida. Então micro-organismos que não podem ser visualizados a olho nu. Então o cara que quer estudar microbiologia, a primeira coisa que ele precisa ter é um instrumento chamado microscópio.
Se eu quero contar a levedura, se eu quero reutilizar a levedura com segurança, eu preciso ter um microscópio. Eu enxergo uma biomassa de levedura, mas eu não enxergo uma célula de levedura. Pela cor, pelo aspecto, pelo sabor, não posso dizer se a levedura está viável ou não. Posso dizer se ela tem um sabor adequado, se ela tem um aspecto bonito, mas de forma alguma eu posso dizer se a célula está viva ou não, ou quantas células tem naquele material. Como a gente vai falar de bactérias e leveduras, eu achei importante trazer isso aqui para a gente diferenciar um pouco eucariotos de procariotos. E não é aquela diferença lá do pré-vestibular, um tem membrana nuclear, o outro não. Isso não interessa. O que interessa para a gente na cerveja? Primeira coisa gritante, nós temos aqui um micro-organismo de 5 micrômetros e um micro-organismo de 10 micrômetros. Ou seja, procariotos são micro-organismos menores do que eucariotos. Procariotos são as bactérias, eucariotos são as leveduras. Saccharomyces bretta, bactérias, lactobacillus, acetobacter, pediococcus e a série de outras bactérias contaminantes do mundo da cerveja. Então, isso vai influenciar na forma que eu vou visualizar esses micro-organismos no microscópio, mas também toda vez que o micro-organismo for mais simples, tiver um tamanho menor, tiver uma quantidade menor de organelas, seu metabolismo é mais rápido. Então, os procariotos se multiplicam muito mais rápido que as leveduras. Um procarioto tem um tempo de geração que uma célula vira duas em torno de meia hora, enquanto uma levedura cervejeira pode ter de 3 a 5 horas, dependendo do ambiente que ela se encontra. Toda vez que as condições estão ideais e os micro-organismos estão nas condições ótimas, eles se multiplicam mais rápido, o metabolismo é mais rápido. Então, quando uma levedura se duplicou em torno de 3 horas, uma bactéria já se multiplicou 6 vezes. Tá? Então, ela é muito mais rápida. E isso faz com que muitas vezes as nossas leveduras possam perder uma competição num reator muito sujo, num fermentador que não estava bem limpo, num mosto que não foi bem esterilizado, num trocador de calor, enfim. E outra diferença é que as bactérias sempre trabalham em temperaturas mais altas do que as leveduras. Então a gente consegue distinguir, né, a temperatura de trabalho de procariotos sempre mais alta, eucariotos mais baixa. E aqui então, pessoal, eu vou falar bem rápido porque eu tenho 60 slides, a gente tem 1 hora, né? Então eu vou ir acelerando e no final vocês vão anotando aí para fazer as perguntas. Basicamente a gente tem 2 principais leveduras para a produção de cerveja. Myces é fungo, Saccharomyces, fungo que consome sacarose. E Brettanomyces é um fungo que foi isolado pela primeira vez por um pesquisador britânico. Por isso que ela tem esse nome, Brettanomyces. Né? Foi isolada da Inglaterra. Isso faz muito sentido, porque a tradição dos ingleses é fermentar e maturar e servir cervejas em barris de madeira, que é um dos principais ambientes onde a gente encontra essa levedura, que é a Brettanomyces. Ambas são leveduras, eucariotos, só que elas têm um metabolismo completamente diferente. A Saccharomyces é um micro-organismo fermentativo, enquanto que a Brettanomyces é um micro-organismo oxidativo. Não quer dizer que ela não tenha capacidade de produzir etanol ou fermentar, mas não é o principal metabolismo dela, não é o que ela faz de melhor. Enquanto a Saccharomyces viu açúcar, virou álcool. Ela foi especializada ao longo dos séculos, né, de produção empírica de cerveja para produzir etanol. Então a Saccharomyces, na ausência de etanol, na ausência de oxigênio, produz etanol e na presença de oxigênio produz biomassa. Então eu consigo fermentar e propagar dependendo da demanda, né, da disponibilidade de oxigênio que eu tenho naquele meu processo. Já a Brettanomyces, na presença de oxigênio, em vez de formar biomassa, claro, ela também forma biomassa, mas o produto principal do metabolismo dela é o ácido acético, o vinagre. Então é muito comum vocês tomarem cervejas lambics ou cervejas belgas com Brettanomyces, que tem essa pegada do acético, essa pegada do vinagre, tá? Então quanto mais contato com o oxigênio a Bretta vai ter, mais ácido acético ela vai produzir. É bom até um determinado limite. Depois, esse ácido acético, ele vira um éster chamado acetato de etila.
Toda cerveja tem acetato de etila, porque a Saccharomyces cerevisiae, ela também produz traços de ácido acético. O acetato de etila é importante para alguns sabores, para dar uma base de sabores na cerveja. Só que se ele passar do limite de detecção, de uma certa concentração, ele vira acetona, solvente, o nail polish, e fica completamente desagradável e a cerveja fica intragável. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com Brettanomyces, muito cuidado com o oxigênio se vocês não quiserem produzir acetona, tá? O cara não tem nem coragem de tomar um gole, vai tirar o esmalte do dente. É horrível. Então, assim, muito cuidado com o oxigênio mais Bretta para não dar merda ao longo do tempo. E na ausência de oxigênio, a Bretta vai produzir as deliciosas características de Bretta, né? Que é a fazenda todinha. Couro, madeira queimada, algumas vezes um pouco de queijo, né? Aquele provolone. Então, toda essa parte mais rústica que a Bretta produz e também o álcool, né? Então, se eu quero funk ou se eu quero ésteres, eu deixo a minha Bretta sem contato com o oxigênio. Mas como que eu faço para produzir funk ou como faço para produzir ésteres? Nós vamos ver daqui a pouco como que vocês conseguem conduzir uma fermentação com Bretta ou para produzir uma cerveja com bastante funk ou para produzir uma cerveja com bastante ésteres. E aí tem as bactérias, né? Que ninguém vê, mas elas existem. E os lactobacillus, pediococcus e acetobacter não são as únicas, mas são as principais bactérias utilizadas na produção de cerveja para a produção de on-flavors. Então, lactobacillus, né? Já diz o nome bacillus, ele tem essa característica de ser um bastonete no microscópio, produz ácido lático, tá? Então, principal característica é gerar acidez lática nas cervejas. Em geral, os lactobacilos que a gente utiliza para a produção de cerveja, para fazer kettle sours, né, ou essas cervejas sours, eles não atenuam o mosto, mas os lactobacilos que moram na cerveja de vocês ou na cervejaria de vocês, eles atenuam o mosto, porque eles já são especializados a consumir açúcares que estão ali naquela cerveja, tá? Mas em geral os lactobacilos que a gente isola da natureza, eles não têm grande capacidade de atenuar o mosto. Algumas espécies sim, mas as que a gente utiliza, Brevis, Buchneri, Plantarum, Delbruck, em geral não. Todos os lactobacilos, ou a maioria deles, são sensíveis ao oxigênio, então muito cuidado com o oxigênio, e também eles são sensíveis a lúpulo. Então eu tenho que cuidar na hora de lupular a minha cerveja. Existem lactobacilos resistentes a lúpulo? Do mesmo jeito que existem bactérias resistentes a antibiótico, existem bactérias resistentes a lúpulo. Elas se adaptaram a sobreviver num ambiente que teoricamente é deletério para ela, tá? Então, os procariotos ou micro-organismos unicelulares, incluindo a levedura, eles têm uma capacidade de modificação genética muito grande. Eles se adaptam rapidamente ao ambiente onde eles estão vivendo. Então, para fazer cervejas sours bem lupuladas, eu tenho várias formas de fazer. Uma delas é encontrar um lactobacillus resistente ao lúpulo. Outra é utilizar um micro-organismo que naturalmente já seja resistente ao lúpulo, como o Pediococcus. Então, o Pediococcus já diz o nome, né? Coccus, porque no microscópio a gente vê ele em forma de esfera. Também é um procarioto e produz muito mais ácido lático do que o Lactobacillus. Lactobacillus é fichinha para o Pediococcus. O problema do Pediococcus é que ele é um severo contaminante da indústria e ele vai se instalar nas entranhas mais desconhecidas do processo de vocês, porque ele é um micro-organismo anaeróbio, então ele precisa de ausência de oxigênio. Então lá naquele local onde a gente não tem acesso, que não tem contato com oxigênio, que tem uma ranhura, que tem um ponto morto, é lá onde o Pediococcus vai se estabelecer. E ele deixa a cerveja doente. Se vocês procurarem na literatura belga, vocês vão achar
Pediococcus é Sarcina cycnis. Sarcina, porque é o jeito que ele aparece no microscópio, quando tem 8 cocos formando uma unidade tridimensional, isso a gente chama de sarcina. E cycnis, porque ele deixa a cerveja doente, que é a cerveja quando ela está na sua fase ruim. Oleosidade, diacetil, adstringência. Então ele gera uma série de off-flavors que depois a bretinha vem e limpa tudo. Então eu posso fermentar breta sem pédio, mas não é ideal que eu fermente pédio sem breta, porque é importante para a Brettanomyces fazer essa limpeza de flavors que o Pediococcus gera. Mas o Pediococcus gera muito ácido lático, gera ésteres, é resistente ao lúpulo, é resistente ao álcool. Tá? Então ele é um micro-organismo que geralmente aparece nessas fermentações lambics como principal ator aí das acidificações láticas. E por último, né, então esses dois são gram-positivos, o Lactobacillus e o Pediococcus, e são conhecidos como BAL, bactérias ácido-láticas. E depois, por último, a gente tem a Acetobacter, né, então a Acetobacter ela é um micro-organismo gram-negativo que tem a capacidade de produzir ácido acético, tá? Então o vinagre também. Só que a Acetobacter é um micro-organismo estritamente oxidativo. Ela precisa do oxigênio para transformar o etanol produzido nas fermentações em ácido acético. Então, é simples eu controlar a Acetobacter, eu só preciso tirar o oxigênio. Então, se eu manter meus ambientes de fermentações mistas com baixas concentrações, baixos teores de oxigênio, basicamente eu limito a atividade da Acetobacter. Quando vocês deixam o barril no tempo, né, ficou 2, 3 dias, né, no verão aqui no ponto de venda, do lado da fritadeira, do lado do forno, né, esquentando, esfriando, e o chopp azedou, geralmente é Acetobacter que está lá dentro do barril de vocês, transformando o álcool que estava dentro no chopp em ácido acético. Ah, mas não tem oxigênio dentro do meu barril. Tem, com certeza tem micro concentrações de oxigênio, é o suficiente para a Acetobacter que já está acostumada a sobreviver naquele ambiente, né? Já se adaptou a concentrações menores de oxigênio a produzir o ácido acético. Nenhuma criatura em sã consciência inocula Acetobacter nas suas cervejas, tá? A Acetobacter, ela aparece geralmente nos barris de madeira, então ela é uma flora natural, uma microbiota natural dos barris de madeira. E a Acetobacter, ela é muito carregada por insetos. Então, cuidado, né, com os mostos de vocês para que não caiam abelhas, aquela mosca da fruta, qualquer inseto, porque pode carregar Acetobacter. Então, esses são os principais. Agora eu vou falar de cada um e depois eu vou falar como que a gente trabalha com eles juntos, né, quais são as melhores formas. Quando a Bretta foi descoberta, né, ela era um micro-organismo considerado que que vai influenciar negativamente os aromas e os sabores da cerveja. E a gente já sabe que hoje, ou não. Se você quer dar um susto no enólogo, chega no ouvido dele e fala Brettanomyces, ele vai dar um pulo desse tamanho. Porque Brettanomyces é o maior contaminante da indústria do vinho. É um micro-organismo que está amplamente distribuído de forma mundial. Vocês vão encontrar Brettanomyces muito mais fácil do que vocês vão encontrar Saccharomyces cerevisiae para trabalhar. E é um micro-organismo, uma levedura que está geralmente nas cascas das frutas, né? E aí quando se faz vinho natural, tá lá a Brettanomyces contaminando. Então, bastante literatura nacional sobre Brettanomyces vocês vão encontrar na Embrapa Uva e Vinho. Claro, sempre mostrando a Brettanomyces como um micro-organismo negativo, mas pelo menos eles fazem uma revisão bem legal dos seus metabolismos, como que ela trabalha, né? Então, uma literatura em português bem completa. Quando a gente vai olhar a Bretta no microscópio, né, ela geralmente tem essas células mais alongadas, tá? Nunca, jamais vocês vão encontrar uma Saccharomyces cerevisiae com essa morfologia no microscópio, tá? Isso não existe. A Saccharomyces cerevisiae geralmente tem células ovais,
né, bem formadas, né, com uma morfologia celular bem definida, e a breta não. A breta ela pode apresentar desde células ovais até células esticadas em forma de bastonetes, pequenininhas ou maiores, depende da cepa que a gente está trabalhando. Então, no microscópio é fácil diferenciar uma Brettanomyces de uma Saccharomyces. E ela é considerada uma levedura que produz off flavors por causa daquele gene POF, que é o Phenolic Off Flavors. Quais dessas leveduras cervejeiras que a gente utiliza, vocês acreditam que também tem esse gene POF? Todas as belgas que produzem condimento, as Weizens. Então, todas essas leveduras que produzem cravo, canela, pimenta, condimento, fenol, são leveduras que têm esse gene POF e não são consideradas leveduras que afetam negativamente o sabor da cerveja. Claro que o metabolismo é outro, né, pessoal? Então, levedura oxidativa foi introduzida na cerveja através dos barris de madeira, e a breta é capaz de metabolizar açúcares da madeira devido a essa enzima beta-glicosidase. Então, ela consegue sobreviver por longos períodos na madeira. Então, uma forma legal de trabalhar com breta, sem a gente deixar nosso fermentador parado 6 meses, 1 ano, no plástico, correndo o risco de entrar oxigênio a mais do que deveria, é madeira. Porque eu contamino a minha madeira, eu breto a minha madeira e depois eu vou só tirando cerveja pronta, botando cerveja nova ou mosto. E aí eu vou só mantendo essa minha cultura. Claro que ao longo do tempo eu preciso trocar essa cultura, mas a madeira é a forma, no meu ponto de vista, mais legal da gente trabalhar com esses micro-organismos. Fora que, claro, a gente vai pegar todo o sabor da madeira, né? Então todas essas características. E a segunda forma legal de trabalhar com esses micro-organismos é: não quero ter barril de madeira, não tem espaço na minha casa, ou entra o barril de madeira e eu saio de casa, né? Porque as duas coisas não vão dar certo ao mesmo tempo. Botar breta para fazer refermentações em garrafa. E aí vocês não têm desculpa nenhuma, não posso usar breta, vai contaminar, eu tenho medo. Faz a cerveja, bota a breta na garrafa e acabou. E espera ela refermentar e gerar os sabores de breta na própria garrafa. Então é um jeito seguro e bem legal da gente trabalhar com a breta, tá? É legal trabalhar breta com mostos lupulados e dry hops, por conta dessa enzima beta-glicosidase. Ela também consegue fazer a biotransformação do lúpulo. Então, breta e dry hop fica muito legal, fica com bastante aroma, traz um floral, um frutado bem interessante e todas aquelas características da breta também. Então, são umas experiências legais que a gente fez com Belgian IPA Brett, ou Brett Belgian IPA, né? Então, ficou bem legal. Precisa ser uma Belgian IPA? Não, pode ser uma American IPA. Só que depois vocês vão ver que dependendo da levedura primária que a gente utilizar na fermentação, eu posso ter mais funk ou menos funk. Então, uma das coisas que determina quanto funk ou quanto sabor de breta eu vou ter na minha fermentação secundária é a minha fermentação primária, tá? Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu for estabelecer a minha cerveja. Além disso, a brete é capaz de metabolizar destrinas, ou seja, ela vai secar. Ela vai deixar a cerveja de vocês naquela densidade de 0,997 e tal. Vai zerar a cerveja. Qual que é a forma para calcular a produção de CO2 ou, né, para fazer esse trabalho na garrafa? Então, vamos deixar lá pro final. Tem um slidezinho lá no final, tá? Então a brete é capaz de metabolizar destrinas. Essa pergunta é super pertinente, porque como que eu vou botar na minha garrafa, né? Tipo, vai gerar bomba ou não? Né? Vai. Então eu tenho que ter alguns cuidados para isso não acontecer. E basicamente eu tenho duas classes de leveduras, digamos assim. Brettanomyces bruxelensis e Brettanomyces lambicus, que vão gerar mais fenóis, mais funk. Brettanomyces anômalos, Brettanomyces clauseni, que vão gerar ésteres. Então eu já começo ali.
Quero mais funk ou quero mais éster? Já começo escolhendo a cepa. E aí depois eu vou vendo como que eu vou conduzir essa fermentação. Então, em relação à taxa de inóculo, tanto faz, vocês podem botar nada de levedura, 100 células por ml é nada, mal dá para contar no microscópio, até uma taxa de inóculo de ale ou até uma taxa de inóculo de lager, tá? Quanto mais células vocês colocarem, mais rápido isso vai acontecer, quanto menos células vocês colocarem, mais lento, tá? Então, mas não é que nem Saccharomyces, não é que nem as nossas fermentações tradicionais, que eu preciso ter aquele pitching certinho. Até porque quem for trabalhar com breta tem que ter paciência. Não é um negócio que vai ficar pronto em uma semana. Tem algumas cepas, como a nossa Brettanomyces bruxellensis, que ela é muito mais rápida do que a que veio de fora. Isso é uma característica aleatória que a gente descobriu no nosso micro-organismo, que em 3 meses ele consegue deixar a cerveja pronta. Mas ainda a gente está falando de meses, né? Então não de semanas. A breta, como ela é uma levedura oxidativa, ela tende a buscar o oxigênio na superfície do mosto. Ela sempre vai formar essa película. Não rompam a película, mantenham a película, que isso é importante para evitar oxidação, para evitar a queda de insetos dentro do mosto de vocês. Fermentou no barril, uma vez existia uma rolha aqui. Se a rolha saiu, bota ela de novo. Ela vai ser, mantém isso aqui sempre fechado, tá? Uma outra forma da gente trabalhar para não acontecer essas explosões é colocar a rolha e da rolha colocar um airlock ou um blow-off. Furar a rolha para que o CO2 fique sendo liberado, para não dar essa explosão e o oxigênio não entre. Então o airlock ajuda. Eu já vi aí galera perder 150 litros num barril de 200, depois que botou polpa de fruta numa barrica bretada e lacrou. E aquilo ali começou a pegar pressão, 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 quando explodiu, foi uma cascata de cerveja bretada com fruta escorrendo no meio do corredor da fábrica. Tipo assim, meio perigoso, né? Viabilidade é sempre importante, né, pessoal? E quando vocês forem trabalhar com breta, oxigenem o mosto. Eu vai dizer, mas oxigênio dá ácido acético? Sim, em concentrações, né, em exposições prolongadas. Mas o oxigênio é tão importante para a breta quanto é para a Saccharomyces na sua multiplicação e formação da parede celular. Então não deixem de oxigenar o mosto quando vocês forem fazer fermentações 100% breta. Quando vocês forem fazer refermentações com breta, aí não oxigena, né, pessoal? Já está lá todos os compostos formados da fermentação. Se vocês oxigenarem, vocês vão oxidar a porra toda. Então, né, vocês têm que sempre pensar o que eu vou fazer para a cerveja, isso vai fazer bem ou isso vai fazer mal para a cerveja e para o micro-organismo. Pode passar. Então, inóculos robustos garante que as fermentações sejam mais rápidas. E ó, pessoal, isso é muito interessante. Quando eu faço fermentações 100% breta, não necessariamente eu tenho atenuações até 1000. Então ela consome os açúcares menores, vai consumir os açúcares mais complexos, mas em geral uma fermentação 100% brete vai parar em 1005, 1006, 1004. Não necessariamente ela vai fermentar todos os açúcares. E aqui a gente começa a entender como que eu faço para ter mais funk ou como que eu faço para ter mais ésteres. Em fermentações 100% brete, quando eu não tenho uma levedura Saccharomyces primária, eu não tenho um precursor de sabor do funk. Ou seja, eu não tenho os fenóis que as Saccharomyces produzem. Então, todas as Saccharomyces POF positivas que produzem 4-vinil-guaiacol, 4-vinil-fenol, são extremamente importantes para a gente ter funk na nossa cerveja. Se eu faço uma cerveja 100% brete e eu não tenho esse precursor na fermentação primária, a minha cerveja tende a ser mais esterificada. Mesmo que vocês usem cepas como a Brettanomyces bruxellensis ou a Brettanomyces lambicus, que produzem menos ésteres que a anômalos e a clausenina. Então, além da escolha da cepa,
é a escolha de como eu vou fermentar. Se eu fizer uma fermentação 100% Brett, eu tenho mais ésteres. Se eu fizer uma fermentação primária com uma levedura neutra, eu tendo a ter mais ésteres também. Então, se vocês quiserem funk na cerveja de vocês, é importante que vocês façam uma fermentação primária com uma levedura POF positiva ou uma fermentação mista, com leveduras belgas, leveduras de Weizen, Sazon, né? Essas leveduras que vão gerar os fenóis, que vão servir de precursores para os etilfenóis que a breta vai produzir. 4-etil-guaiacol, 4-etilfenol, que é a madeira queimada, a pimenta, o couro, né? Cabra, toda a fazenda. Então, pessoal, vocês têm que sempre pensar como que eu vou fazer. Vou fazer uma primária, ou vou fazer uma primária com uma levedura neutra, ou uma levedura POF positiva, ou vou fazer uma 100% Brett. Claro que fermentações 100% Bretts tendem a demorar um pouco mais do que as fermentações secundárias, né? Porque ela vai levar um tempo para consumir todos aqueles açúcares do mosto. E a taxa de inóculo também influencia na formação de sabores, da mesma forma como nas Saccharomyces. Quando a gente faz underpitching, a gente procura éster, procura sabor, né? Procura uma expressão maior da levedura. Na breta também, quando a gente diminui a taxa de inóculo, a gente produz mais ésteres, mas a gente aumenta o tempo de fermentação. Quando eu faço o inóculo mais robusto, ela tende a fermentar mais rápido, mas ser um pouquinho mais limpa. Tá? Posso fazer starter de Brett? Normal, tá? Vai fazendo várias etapas, com ou sem aeração? Com aeração, tá? Vai se multiplicar melhor do que sem. Ah, mas e o ácido acético? Caso forme muito ácido acético, procurem remover todo aquele sobrenadante. Deixa o frasquinho da propagação na geladeira, espera sedimentar bem, joga o líquido fora. Pode comprar um sorinho fisiológico na farmácia, não glicosilado, só o soro fisiológico. O soro fisiológico é solução salina. Pega uma solução salina, mistura com a breta, bota na geladeira de novo, espera decantar. Tudo isso para quê? Para remover qualquer traço de ácido acético que possa ter sido formado durante a propagação. Tá? Não achem que essa propagação de um step para o outro vai demorar 24 horas, tá? Que nem vocês estão acostumados nas Saccharomyces. Não vai. Ela é um pouco mais lenta. Dependendo da temperatura, com ou sem aeração, um step para o outro pode durar até uma semana. Dependendo também de quanto vocês colocarem no inicial. Então, se vocês olharem uma propagação de Saccharomyces, a gente usa um sachê em 2 litros de mosto. Esse é o ideal. Na breta, eu estou falando para vocês botarem um sachê em 100 ml de mosto. Para quê? Para saturar bem o mosto com leveduras e essa primeira etapa ser mais rápida, tá? Porque senão ela é muito lenta. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pode passar. Quanto menor o pH, melhor. Então, o pH ótimo de uma breta é 3,5. Então, uma forma bacana de trabalhar é fazer um kettle sour. Então, eu acidifico antes e depois faço uma fermentação 100% Brett. Além de eu ter várias camadas de acidez do ácido lático, do ácido acético, dos ésteres que vão ser formados, a fermentação ocorre mais rápido porque eu estou no pH ideal da breta. Então, a gente está fazendo alguns testes com kettle sour e breta. As fermentações têm durado 3 semanas, tem ficado ali em densidade final de 1006, 1005, fermentando a temperatura ambiente, né, de Floripa. Cuidado para nunca exceder os 28 graus e nunca baixar de 13 graus, que isso vão trazer problemas na cerveja, né? Então o ideal é trabalhar em torno de 22 e 28 graus, ficar nessa faixa de temperatura e aumenta a formação de um éster chamado lactato de etila, que é oriundo a partir do ácido lático que os micro-organismos produzem. Então, posso trabalhar de várias formas. Faço uma fermentação, faço um kettle sour, depois faço uma 100% Brett. Ou simplesmente eu misturo todo mundo junto. Boto o lacto e boto a Brett e espero as coisas acontecer simultaneamente.
Ela vai demorar um pouquinho mais, porque o lacto vai demorar, se eu botar ali a 28 graus, eu tô fora da temperatura ótima do meu lacto. Então ele vai demorar um pouquinho mais para acidificar do que se eu fizesse um kettle sour controlado ali a temperatura próxima de 37 graus. Mas dá sabores bem legais e vocês podem mudar a base. A base que a gente está testando era tudo base leve, com trigo, com centeio, com cereais não maltados, né, para dar um corpo maior para a cerveja. E tá ficando tudo parecido com vinho branco, espumante, tá indo para aquele lado. Mas vocês podem fazer bases mais escuras, bases mais caramelos, né? Sempre lembrando que quanto mais clara a base, mais rápido a gente tem o sabor da breta. Isso a gente percebeu em vários experimentos que a gente fez. A gente tentou fazer Barley Wine, Imperial Stout, We Have, era 8 meses de barril e tipo, nada. Ah, vamos botar numa blonde, pá, 2 meses, vamos botar no trigo. Então assim, essas bases mais claras aceleram o sabor, o sensorial da breta. E sempre também utilizar o quê? Para melhorar o funk. Substratos que tenham precursores, né, para a formação dos fenóis. Então, né, trigo, centeio, a gente fez os testes com tapioca, né, então acelera esses sabores. E se tiver os fenóis na fermentação primária, a breta vai produzir também os fenóis na fermentação secundária. E a breta, pessoal, a gente brinca que é a lixeira da fermentação, né? Ela pega uma série de off-flavors, de ácidos graxos, ácidos orgânicos e transforma em ésteres. E aí a gente pensa, tá, mas numa fermentação lambic, que a levedura, uma fermentação mista, que eu tenho a minha levedura há 1 ano, 2 anos no barril de madeira, na presença de álcool, sem nutriente, o que aconteceu com a levedura? Morreu há horas. Quando a levedura morre, ou né, ocorre uma morte populacional muito grande, ela entra em autólise. Quando ela entra em autólise, ela libera os ácidos graxos, os ácidos orgânicos. Geralmente a autólise tem sabor de ácido caprílico, oleoso, cáprico, tem gosto de sabão, tem gosto de óleo queimado. Então assim, para mim os sabores de autólise é entrei embaixo de um caminhão. É lona queimada, óleo diesel, borracha, é isso aí. Se vocês nunca sentiram, pega uma cerveja bem alcoólica, deixa 9 meses na geladeira com pressão, pode ser só 1 litrinho, e depois experimentem. É o sabor da autólise. Então, todos esses off-flavors de autólise de Saccharomyces, a breta transforma em on-flavors. Caprilato de etila, floral, frutado, abacaxi, damasco, ésteres, sabores de frutas. Cáprico, caprato de etila, maçã, uva, conhaque, frutado. Lactato de etila, ácido, macio, frutado. Caproato de etila, abacaxi, banana, e aí vai, tá? Então, é importante para formação de ésteres a gente ter um pouco desses precursores, desses ácidos que são gerados durante a fermentação primária também. Então aqui eu fui falando de coisas simultâneas, né? Fermentação 100% Brett, fermentação primária com uma levedura neutra, fermentação primária com uma levedura POF positiva e refermentação ou fermentação secundária com Brett, tá? Em relação a botar Brett direto na garrafa, vocês obrigatoriamente vão ter que fazer uma fermentação primária com uma levedura Saccharomyces e depois botar na garrafa, né? Não dá para fazer uma fermentação 100% Brett dentro da garrafa, isso não vai funcionar. Depois a gente tem as bactérias produtoras de ácido lático, né? Geralmente elas são gram-positivas e são fermentadores obrigatórios. O que significa isso? Elas não toleram oxigênio, tá? Então elas sempre utilizam os açúcares e os aminoácidos, as vitaminas, pelo processo fermentativo. O oxigênio é tóxico para essas leveduras. E elas estão amplamente encontradas na natureza ou em associação com os animais. As principais, então, lactobacillus e pediococcus,
Pode passar. O lactobacillus, pessoal, ele é um anaeróbio, né? Facultativo, gram-positivo. No microscópio a gente vai ver ele com essa coloração roxa em forma de bastonete. Trabalham assim em temperaturas de 12 a 53 graus, temperatura bem ampla, mas a temperatura ótima dele é de 37 a 40 graus, tá? Entre 30 e 40, mas a ótima mesmo bate ali em 37 graus. Trabalham melhor em pHs ácidos, próximo de 4,8,5, né? São inibidos em pHs neutros a alcalinos. A maioria das espécies toleram etanol e algumas poucas espécies são resistentes ao lúpulo, tá? É muito comum, né, em diversos estilos de cerveja. Algumas dessas espécies podem consumir destrinas, mas desses lactobacilos que vocês utilizam a partir de culturas puras, em geral, eles não atenuam o mosto. Aqui, pessoal, a gente tem um gráfico que foi publicado até pelo Michael Thomas Mary, lá do American Sours, essa revista aqui em 2015, ele mostra as diferenças de acidez que essas cepas, que são as principais utilizadas na cerveja, produzem. Então, por exemplo, eu quero uma cerveja bem ácida, aquela, né, para furar o estômago. Vou trabalhar com o quê? Lactobacillus brevis ou Lactobacillus plantarum. Em que temperatura? 30, 37, 39 e 42. Temperatura próxima de 37 graus. É onde eu tenho as melhores acidez, ou maior quantidade. Buchneri dá uma acidez intermediária, onde ele produz uma maior acidez a 37 graus. Basicamente, a 42 graus ele quase perde a capacidade de acidificar os músculos, tá? Então, mas se vocês quiserem alguma coisa mais agressiva, pensem no brevis. Se vocês quiserem alguma coisa mais light, pensem no Buchneri. Posso usar os dois juntos? Pode, eles trabalham na mesma faixa de temperatura. Os dois não gostam de oxigênio, as condições são as mesmas. Então posso trabalhar com blend de lactobacilos também sem problemas. Em geral, em 24 horas, todos eles já produziram mais da metade da acidez que eles são capazes de produzir. Conforme eu deixo mais tempo, eles podem ir acidificando mais o mosto, tá? Ao longo do tempo. Mas quando eu deixo mais tempo, aquele meu mosto está cheio de açúcar. Não tem, né? Só tem os lactobacilos ali produzindo ácido. Eu tenho uma grande chance de ter alguma contaminação e uma fermentação por alguma levedura que caiu do meu processo ali que não foi inoculado. Então, por isso que quando a gente faz esses processos de kettle sour, que é a acidificação na tina de fervura, quanto mais rápido esse processo for, melhor, para não ter chances de ter uma contaminação externa. Quanto mais lactobacilos eu coloco, mais rápido essa acidez acontece. Ela não fica mais ácida, ela acontece mais rápido. Quanto menos lactobacilos eu coloco, mais lento essa acidificação acontece. Posso propagar lactobacilos? Posso. Boto no stir plate e deixo agitando? Não, tá? Não, porque se eu botar no stir plate meu lactobacillus e deixar agitando, eu vou matar meu lactobacillus. Posso usar o meu mosto, aquele mosto lá, aquela água de lavagem do final de fermentação, do final de mosturação para fazer a propagação dos lactos? Posso. O que eu não posso usar é o meu mosto após ferver lupulado, tá? Porque senão também eu vou inibir o lactobacillus. Em geral, o lactobacillus tem dois metabolismos. Alguns micro-organismos são homofermentativos obrigatórios, ou seja, eles só produzem ácido lático, e outros são heterofermentativos, que além do ácido lático, eles produzem ácido acético, etanol, diversos ésteres. Lactobacillus produzem ésteres. Saiu um artigo agora, há uns 2 meses atrás, mostrando que os lactobacillus produzem funk. Então, não só a acidez, os lactobacillus contribuem muito com sabor para a nossa cerveja. E aí a gente vai lá e ferve a cerveja. E faz o que com os ésteres? Manda embora. Tá? Então, assim,
É bom ou é ruim ferver o nosso kettle sour para matar os lactobacilos? Pensando em matar os lactobacilos, é muito bom. Pensando na complexidade sensorial da nossa cerveja, é muito ruim, tá? Então, realmente a gente pegou essa ideia da indústria americana de fazer cerveja ácida no kettle sour, ferver e mandar para frente. Só que talvez não seja a melhor forma de ter sabores, né, na cerveja finalizada. Às vezes a gente toma uma cerveja que está com pH 3.2 e basicamente não sente acidez. Porque essas acidez são muito limpas, basicamente produzidas através do ácido lático. Se eu quero aumentar a complexidade da minha acidez, eu boto um pouquinho de oxigênio lá no meu mosto. Para que esses... E quando eu vou utilizar o quê? Organismos heterofermentativos, tá? Não adianta eu botar oxigênio para organismos homofermentativos que não vai funcionar. Mas quando eu for trabalhar com micro-organismos heterofermentativos, eu boto um pouquinho de oxigênio lá para que esses micro-organismos produzam também ácido acético. Isso vai aumentar não o pH, mas a percepção da acidez e da complexidade daquele meu kettle sour ou da minha cerveja. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Mas como é que a gente faz para fazer a fermentação depois? Você acidificou, você tirou o oxigênio, aí depois você tem que pôr oxigênio para botar a Saccharomyces. Não necessariamente. Vamos chegar lá, tem um slide para isso, das novas ideias, tá? Além do Lactobacillus tem o Pediococcus, né? Só que o problema do Pediococcus é que ele produz diacetil e hexapolissacarídeo. O metabolismo dele é mais lento do que o Lactobacillus, né? Mas ele produz muito mais ácido lático. Uma coisa que eu ainda não testei, que eu quero testar, é fazer kettle sours com Pediococcus. Para ver em quanto tempo, porque o Pediococcus é resistente ao lúpulo. Então eu posso fazer uma sour sem IBUs e usar o meu Lactobacillus, o Pediococcus, e ver em quanto tempo ele geraria acidez sem produzir o hexapolissacarídeo, sem produzir o diacetil. Essa é uma das coisas que eu ainda quero testar. Ainda não teve tempo de testar, nós temos Pediococcus, se alguém quiser testar também, a gente pode fazer um bem bolado aí, Gabi, eu vou testar, a gente manda as BACs para vocês fazerem os testes e ajudar a gente aí nesse entendimento. Essa tabela só mostra o que cada micro-organismo produz. Então, ó, o acetato de etila que eu falei para vocês, que em altas concentrações tem gosto de acetona, sabor de solvente, ele é produzido sempre nas fermentações. O limite de detecção é 33 ppm. Então aqui vocês podem observar que está abaixo, né? Quando ele extrapola isso é solvente. Acetona. Uma vez que formou acetona no mosto de vocês, não sai mais. Aí só tem um destino que é o ralo. Se a gente for observar aqui, então, produção de ácido acético, produção de ácido lático e produção de diacetil. Quando eu tenho uma fermentação, então, com Saccharomyces cerevisiae, Pediococcus e Lactobacillus brevis, comparando só uma fermentação com Saccharomyces cerevisiae, a gente consegue observar que eu tenho um maior aumento na produção de ácido acético, maior aumento na produção de ácido lático e também uma concentração de diacetil maior, né, por conta do Pediococcus. Então, mais ou menos essa tabela resume o que cada um deles produz. Se eu for comparar, ó, Pediococcus com Lactobacillus, é heterofermentativo, então meu Lactobacillus brevis, que é heterofermentativo, ele produz altas concentrações de ácido acético, também em concentrações de ácido lático, mas o Pediococcus produz quase nada de ácido acético, basicamente a mesma coisa que a Saccharomyces produz, mas concentrações muito maiores de ácido lático. Pode passar. E aqui, as produtoras, então, de ácido acético, que é pelo processo de oxidação do álcool em ácido acético. Como que a gente faz um bom vinagre? A partir de um bom vinho. Então eu deixo o meu vinho exposto ao oxigênio e por um processo de oxidação,
aquele etanol que está no vinho vai virar ácido acético. Sem oxigênio isso não acontece. E muito cuidado com essas bactérias acéticas, porque elas vão detonar a cerveja de vocês em barris, se elas estiverem presentes, tá? Então, mais uma vez, como que eu elimino a ação delas? Headspace lá no pescoço. Não adianta vocês ficarem abrindo o barril de vocês uma vez por semana. Não vai mudar nada. Façam isso uma vez por mês. Ou preguinho no barril, né, um preguinho de inox, tira o preguinho, saca um pouquinho de amostra, devolve o prego ali, para vocês não precisarem ficar abrindo, né, o barril e expondo ao oxigênio. Caso seja necessário fazer isso, importante jogar um CO2 dentro do barril ou do balde ou qualquer lugar que vocês estiverem fazendo essas fermentações. E qualquer coisa que vocês tirarem do barril, reponham, né, para evitar a acidificação. Alguns produtores acidificam de forma controlada, ou seja, eu deixo meu barril com metade do líquido e metade de headspace até que a acidez acética fique no nível que eu quero. Então eu também posso forçar uma acidez acética inserindo oxigênio, né, dentro dessa minha fermentação mista ou fermentações, né, que estão ocorrendo em barris. E aqui, pessoal, essa tabelinha também resume todos esses micro-organismos que a gente viu até agora, com exceção das enterobactérias e dos fungos, né, em relação tolerância ao sal, álcool, produção de ácido acético, ácido lático, tempo, né, o tempo arbitrário, mostra que a breta é mais lenta que a Saccharomyces, que o Pediococcus é mais lento que o Lactobacillus, quem tolera oxigênio, quem não tolera, e também as temperaturas de fermentações, onde as bactérias sempre têm temperaturas mais elevadas do que as leveduras. Tá? Então, é um resumão de tudo que a gente viu até agora. Deixa eu só dar uma olhada na hora aqui. Passou rápido. Vai. Então, Kettle Sour, pessoal, vocês conhecem a acidificação natina de fervura. Então, é uma técnica que os americanos, né, resgataram lá, os alemães já utilizavam para fazer as berlines e os americanos transformaram em industrialmente possível, digamos assim. Então, são para fazer acidificações rápidas, cervejas, né, que não necessitem de muito trabalho e tenham alta reprodutibilidade. Então, eu vou fazer a minha abraçagem, vou botar o meu mosto na minha tina de fervura. Vou ferver 10 minutos só para dar uma esterilizada, não vou lupular, vou baixar o pH em torno de 4,5, 4,8, vou manter a temperatura em torno de 37 a 40 graus, com condições mínimas de oxigênio. Vou botar meus lactobacilos aqui, independente da fonte, culturas puras, Yakult, malte, da onde vocês quiserem tirar esses lactobacilos, vou manter a 37 graus e vou esperar acidificar. Fervo para eliminar os lactos, lupulo e segue o baile. Inoculo a minha levedura cervejeira e faço a minha fermentação alcoólica. Se a gente olhar lá os americanos, eles sempre dizem, utilize uma levedura neutra. Só se você quiser fazer uma Berliner. Porque se você quiser fazer qualquer outro estilo de cerveja, você não precisa usar uma levedura limpa. Depende do que você quer fazer. Vou usar com uma Saison, vou botar fruta, quero fazer com uma Weizen, não sei, testem, né? Pra gente parar de fazer sempre a mesma coisa. O importante é, qual é o pH ótimo de uma levedura cervejeira quando vocês finalizam lá a mostura e começa a fermentação? 5,2, 5. Qual que é o pH no final de um Kettle Sour? 13,5, 13,2. Então está totalmente fora do pH ótimo da levedura. Então o importante é fazer o inóculo dobrado, para que a levedura tenha condições de fazer uma boa fermentação num ambiente que está totalmente fora do seu ambiente ótimo. Não gere off-flavors e faça fermentações saudáveis e fermentações rápidas. Tá? Então aqui, né, o dia de
um esqueminha, um dia de produção normal de cerveja, e quando eu vou fazer um kettle sour eu preciso de 2 dias. Porque geralmente eu deixo 24 horas a 37 graus com os lactobacilos até que acidifique. No outro dia de manhã eu volto, fervo, lupulo, resfrio e inoculo a levedura em puta trabalhão, né? Mas, ok. Isso é o que temos para hoje. As novas ideias são: preciso mesmo ferver esse mosto? Preciso mesmo eliminar todos os ésteres que os meus lactobacilos produzem durante 24 horas árduas de trabalho? Não sei. Pode passar. E aí, pessoal, isso são balãozinhos, porque são ideias que eu só vou lançar para vocês. E são ideias que a Levtech também está trabalhando para desenvolver formas para fazer cervejas ácidas em um único dia, sem precisar ter 2 dias de trabalho para ficar fazendo essas acidificações. Então a ideia é mostura, lavagem, fervura, lupulagem, diminuição do pH, né, lá para 4.5, 4.8, de preferência 4.8 para ficar perto das leveduras, resfriamento para uma temperatura intermediária e um inóculo misto de Saccharomyces mais lactobacilos. Saccharomyces não vai brigar com o lacto entre si? Então, brigar eles não vão, porque Saccharomyces, porque o lactobacillus em geral ele não atenua o mosto. Então a Saccharomyces ainda vai ter bastante nutriente para ela trabalhar. Só que nenhum dos 2 micro-organismos estão na sua condição ótima. Tá? Então, essas são as coisas que a gente precisa testar. Por isso que eu digo que são ideias. São as coisas novas que a gente vai testar a partir de agora, para ver se a gente consegue melhorar a vida do cervejeiro para não fazer um kettle sour. Porque quem fez kettle sour sabe que é um saco. É chato. O cara tem que ficar ali cuidando, e acidifique, não acidifique, bota CO2 e não sei o que, e depois ferve. Então assim, vamos tentar agilizar, né? Então, o que são as coisas que a gente precisa pensar para que isso aqui dê certo? Primeiro, leveduras que fermentem a 30 graus sem off-flavors. Primeira delas. Tem algumas? Já existem, com certeza. Tem algumas leveduras que já foram identificadas que fermentam a altas temperaturas sem off-flavors. A gente conseguiu uma do laboratório, que era uma levedura contaminante ainda do nosso processo de produção de lacto a 40 graus, que a gente chama ela de Ale 40, que fermenta super bem a 40 graus. Claro, não vou dizer que é sem flavors, é sem off flavors, mas toda levedura que fermenta a 35, 40 graus, ela vai produzir um pouco de sabores. Só não pode ser sabores desagradáveis, ou, por exemplo, posso tentar usar uma Saison a 30 graus, por que não? Não vou fazer uma Berliner, mas eu vou fazer uma Sour, uma Mix Fermentation, qualquer outra coisa do gênero. Então, Saison já seria uma levedura bacana para a gente já testar a 30 graus, junto com o lacto. Saison é uma levedura que tolera bastante acidez, é uma levedura bem robusta, com certeza vai funcionar. Só que a Saison não fermenta muito rápido. A gente quer coisas que fermentem mais rápido, mas beleza. Leveduras bastante tolerantes à acidez, né? Então a Saison é uma delas. Lactos resistentes ao lúpulo, porque eu já estou lupulando a minha cerveja aqui. Posso fazer com baixas concentrações de lúpulo, 6 IBUs, e usar esse lacto normal que a gente já tem no mercado. Posso fazer, né? Aí a lupulagem não seria um problema, isso aqui estaria resolvido. Mas se eu quero fazer cervejas ali com 20, 30, 40, 50 IBUs, eu preciso de lactobacilos resistentes ao lúpulo ou fermentações com pediococcus. Só que fermentações mistas com pediococcus sem breta vai me gerar um problema depois, tá? E lactos resistentes ao oxigênio, pelo menos naquele primeiro momento, porque eu vou precisar oxigenar o meu mosto para botar a levedura se eu fizer a mistura. Já na tua pergunta, tu perguntou como que eu boto a levedura depois, né? Não, na verdade acho que era mais questão de oxigenação Exato, do mosto. Depois de ferver. É, porque você vai ter que botar o CO2 para funcionar um lactobacilo melhor. Depois você vai ter que arear esse mosto novamente para poder inocular... Mas fervendo ou sem ferver?
Sem ferver. Não, aí ok. Bota o oxigênio e segue a vida. Sem problemas nenhum. Oxigena, bota a levedura e segue o baile. Tá? Alguns trabalhos americanos eles estão fazendo o contrário. Eles primeiro inoculam a levedura próximo de 28 graus. Depois de 24 horas que essa levedura já começou a fermentar, eles aumentam a temperatura para 37 graus. A levedura já consumiu todo aquele oxigênio que estava no mosto e bota o lacto. Então também isso é impossível de fazer. O problema é fazer nos nossos tanques, porque os nossos tanques não têm a possibilidade de subir de 28 para 37 graus. A gente poderia fazer isso em casa, uma resistência e tal, mas numa fábrica isso já ficaria um pouco mais complicado. Mas precisaria oxigenar mesmo? Se você colocar uma taxa de inóculo grande de levedura, ela fermentaria direto? Mas não teria problema nenhum oxigenar. Você está falando que os lácteos teriam que... Ah, tu tá dizendo aqui. Ok. Você pode gerar uma micro-oxigenação, não precisa borbulhar oxigênio até fazer uma camada de espuma assim. Simples splashing, ou faz metade do balde splashing, o resto passa com a mangueira só lá no final, faz um splashzinho. Até porque pro lacto, se usar um étero fermentativo, vai ser legal para gerar mais acidez acética, mais complexidade de acidez, para a levedura vai ser bom também. Mas poderia fazer um overpitching, né, inocular dobrado, para que ela, né, se resolvesse nesse meio. Para a levedura ia ser melhor, porque ela vai cair num mosto 4.8, não é 3.2. Cheio de aminoácidos, cheio de vitaminas, então para a levedura ia ser melhor. O problema é que o lacto ia estar numa temperatura muito abaixo da temperatura ideal dele. Então talvez a gente tivesse que fazer um inóculo de lacto mais robusto do que o inóculo da levedura, para que o lacto mesmo a 30 graus conseguisse acelerar o seu metabolismo. Então todas essas são ideias da gente fazer sim fermentações mistas e não mais o kettle sour como a gente estava acostumado a fazer e tirar um dia de processo, trazer mais complexidade e trazer mais sabores para a nossa cerveja. Ah, mas o lacto está vivo. Está vivo. Então isso é uma coisa que a gente vai precisar estudar, a estabilidade dessa cerveja ao longo do tempo. Em geral, pelos estudos prévios, essa cerveja tem mais estabilidade fazendo fermentações mistas e com os 2 micro-organismos até o final da fermentação do que cervejas fazendo kettle sour. Então, chegou na densidade final, atenuou, pode botar na garrafa que ela vai ter estabilidade microbiológica e sensorial. Então essas são as novas ideias, né? Pra gente tentar fazer fermentações sours, só que sem o kettle sour, fazendo fermentações mistas, só de saque mais lacto, tá? E agora a gente tem as fermentações mistas da rapaziada toda, né? Então, lacto, brete, pédio, Saccharomyces, todo mundo junto. Então, como que é? Existe o método tradicional, que é longo, o método moderno, que é mais rápido, e o invase de garrafas com priming, quando eu não quero utilizar breta lá nas minhas coisas, quero botar breta só na garrafa. Então, o método tradicional, ele fala... Pode passar. Quais são as fontes de micro-organismo? Primeiro, né? Posso pegar culturas puras. Eu compro um lacto, uma brete, um pédio e eu mesmo misturo. 25% de um, 15% do outro, vou botar 3 tipos de breta, vou botar 4 tipos de Saccharomyces, 2 tipos de lactobacillus, eu faço a bruxaria. Outro, eu posso comprar um blend pronto. O cara me dá um blend pronto, eu vou usar e vou descobrir quais sabores que isso vai fornecer. E posso capturar da natureza a partir de fermentações espontâneas. Então isso também é bem legal e é uma forma totalmente aleatória de capturar micro-organismos e fazer fermentações mistas. E cada mistura vai gerar perfis sensoriais totalmente diferentes na cerveja de vocês. O mais legal que eu acho é comprar todas as culturas puras e vocês mesmos misturarem. Porque daí vocês vão conseguir entender. Se eu botar 50% de pédio e 50% de breta e 1% de... aí foi 101, né? Mas sei lá, 49% de breta e 1% de saque, o que isso vai acontecer? Se eu trocar, e aí eu vou fazendo as minhas misturas, espero uns 3 anos e depois eu descubro o resultado, né?
Então, método tradicional longo. Lá no meu dia de produção, eu vou fazer minha produção de mosto normal, vou transferir para um carboy, para um barril, para um balde, onde quiser, e vou inocular a minha levedura limpa, né? Claro que isso aqui é uma biografia americana, eu não preciso inocular uma levedura ale limpa. Se eu quero fermentar com breta e eu quero que dê funk, eu tenho que inocular uma levedura POF, tá? Não adianta eu inocular uma ale limpa, porque senão depois eu não vou ter o precursor do funk na minha fermentação. Então pensem bem antes de só inocular, né, leveduras limpas. Então fui lá, fiz a minha fermentação primária, né? Pá. Outra coisa aqui é, se eu for inocular lactobacillus, eu tenho que cuidar com a minha lupulagem. Então, se eu for trabalhar só com lactobacillus e não com pediococcus, eu não posso fazer esse meu mosto primário acima de 6 IBUs. Porque senão depois, lá na minha fermentação secundária, eu não vou ter o perfil sensorial que eu quero. Então, todas essas coisas vocês vão ter que ir pensando enquanto vocês forem desenhando a receita. Vou, né, depois que a fermentação primária terminou, vou transferir a minha cerveja para um outro frasco. Preciso transferir a minha cerveja para outro frasco? Se eu transferir a minha cerveja para outro frasco, eu tenho chances de oxidar aquilo ali, de inserir oxigênio, depois meus outros micro-organismos não vão trabalhar muito bem. Ou se eu tirar a minha levedura cervejeira, eu vou perder aqueles precursores dos ésteres que eu mostrei para vocês antes durante a autólise celular. Então, né, eu trouxe justamente essa figura para mostrar para vocês que nem sempre o que está realmente escrito como a melhor forma de fazer é a melhor forma e é onde vocês podem intervir com as variações de processo para gerar sabores que vocês desejam, tá? Então, eu não transferiria para outro frasco, eu manteria no mesmo frasco. Adicionaria aquela mistura que vocês fizeram, ou drags de garrafa. Ah, tomei uma garrafa lá, uma Trifontaine, uma animal, consegui recuperar o fundo. Esse é o momento de botar, após uma fermentação primária, tá? Então faz a fermentação primária, bota lá aquele pool de micro-organismos que vocês escolheram para fazer a fermentação secundária. E inibe o contato com oxigênio, tá? Elimina o contato com oxigênio para não formar ácido acético em altas concentrações, para não formar acetato de etila. Quando a acidez, né, estabeleceu a forma, né, quando chegou na acidez que vocês queriam, ou quando chegou, né, na densidade final, vocês podem adicionar madeira, se vocês não fizeram no barril de madeira, porque se vocês já fermentaram no barril de madeira, essa etapa pula. E aí vocês podem ou carbonatar forçado, ou fazer primings, né? Depois vou mostrar para vocês, ou misturar com cervejas mais novas que contenham açúcares residuais para melhorar sabor, para melhorar a sensação de boca, para melhorar a cerveja. Porque aqui a cerveja de vocês, depois de 1, 2, 3 anos, ela vai estar zerada. Aqui vai estar zerada. E aí é importante sempre a gente conseguir misturar com cervejas novas para poder fazer essas refermentações. Aqui vai ser a parte mais difícil do processo. É conseguir fazer a mistura na concentração correta para dar o melhor sabor e para dar carbonatações eficientes, né, sem a gente ter problema. Então aqui é que vocês vão virar os mestres, né, das fermentações espontâneas. Aqui é uma outra forma também do método longo, né? Então eu vou fazer meu mosto, vou transferir para o meu fermentador e vou misturar tudo junto. Não vou fazer a fermentação primária. Eu simplesmente jogo todos os micro-organismos junto, deixo lá numa temperatura ambiente, posso fazer no meu fermentador de plástico, de vidro, na minha madeira, né? Sempre madeira é melhor. Depois que a fermentação primária estiver completa, vocês vão ver que essa Saccharomyces sempre vai trabalhar mais rápido do que os outros micro-organismos.
mesmo quando eles forem misturados juntos. Vocês podem transferir para outro recipiente e adicionar madeiras, frutas, lúpulos, especiarias, ervas, né? E quando a densidade se tornar estável, de 6 a 20 meses, vocês vão ou misturar, blendar com novas cervejas, fazer prime ou simplesmente engarrafar, né, por carbonatação, fazer a carbonatação forçada e engarrafar por contrapressão. Então, isso aqui são só... É o primeiro caminho a ser seguido. O que vocês vão fazer vai depender do que vocês querem da cerveja final, das condições que vocês têm na casa de vocês para fazer, dos micro-organismos que vocês têm à disposição e do tempo que vocês querem dedicar a isso. Tá? Em geral, o que acontece é isso aqui. A gente tem todo mundo lá no mesmo balaio, sempre a Saccharomyces cerevisiae vai fermentar primeiro, né? Então a gente tem aqui a Saccharomyces. Aí depois, só basicamente depois de umas 4 semanas, daquilo tudo junto no barril, é que a Brettanomyces vai começar a trabalhar, depois o Pediococcus, isso se, depois o Lactobacillus, se tiver baixa IBU, se tiver alto IBU, esquece, o Lactobacillus não vai trabalhar, e depois o Pediococcus. E aí isso aqui fica fazendo uma ciclagem, né? Depois que a Saccharomyces trabalhou e fermentou, aqui já morreu, né? Não existe mais. E aí a gente começa a ter a ciclagem somente desses micro-organismos. Breta, Bal. Bal são as bactérias acidoláticas. Breta, Bal. Até mais ou menos aqui dá 3,9 anos, 3,6 anos. Tá? Então 156 semanas. Preciso esperar tudo isso? Não, pessoal, vocês vão experimentando a cerveja. Quando vocês acharem que a cerveja está ok, se ela tem 1 ano, se ela tem 2 anos ou 3 anos, não importa. O que importa é a cerveja estar ok. Mas um exercício legal é deixar pelo menos até 3 anos uma fermentação dessas, para vocês descobrirem qual que é o sabor de uma lambic, uma old lambic, né, que ficou todo esse tempo aí fermentando. Para os que não têm paciência, a gente pode fazer um método rápido de acidificação, que é o inóculo sequencial de micro-organismos, que é quase o que a gente estava falando naquele slide de modificar o Kettle Sour, que é inocula um na condição ótima, terminou, inocula o outro na condição ótima, inocula o outro na condição ótima, para que a gente acelere essa acidificação. Então, para fazer esse inóculo sequencial, então eu vou ter mostos com baixo IBU, vou adicionar o Lactobacillus nas suas condições ideais. Ele vai acidificar. 2 dias depois, vou oxigenar o mosto e vou adicionar a minha Saccharomyces. Então eu já fiz o Kettle Sour, o Barrel Sour ou qualquer coisa, que não é um Kettle Sour, né? Mas eu já fiz uma acidificação no meu balde. 2 dias depois, eu boto a minha Saccharomyces e oxigeno o mosto, para que a minha Saccharomyces acelere. Depois que ela terminou de fermentar, eu adiciono Breta e Pédio, sendo que o Pédio é opcional, tá? Mas eu posso botar a rapaziada toda. Adiciono os outros 2 e espero mais ou menos uns 3 meses isso acontecer. Nos últimos meses de envelhecimento, eu posso adicionar frutas, especiarias e madeiras, se eu tiver trabalhado no fermentador de plástico ou vidro. Sempre eu preciso aguardar a densidade estabilizar para depois finalizar a minha cerveja. Tá? Como eu finalizo? Misturando com cervejas mais novas, priming ou carbonatação forçada. Tá? Então eu consigo, com esses inóculos sequenciais, acelerar essa minha fermentação mista. E assim o gráfico fica. Então eu tenho primeiro o Lactobacillus, o pH já cai ali em 1-2 dias com o meu Lactobacillus, então eu já tenho aquela queda do pH. Depois eu vou adicionar, a temperatura é o amarelo, então eu estou trabalhando lá em cima em altas temperaturas, Lactobacillus, lá na faixa amarela.
Depois eu vou adicionar a minha levedura cervejeira. Até agora, ó, praticamente não ocorreu atenuação. Terminou o lactobacillus. Depois, aqui, né? Depois eu vou adicionar quem? A minha Saccharomyces, que é o azul. Aí eu tenho atenuação do mosto, basicamente em 14 dias ali eu tenho o mosto acidificado e atenuado, né? Então eu baixo a temperatura para a fermentação da Saccharomyces. Cadê a temperatura aqui no gráfico? Não tem. Aqui, ó. Esse aqui. Baixo mais ou menos a temperatura, isso aqui está em Fahrenheit, para 60 e poucos Fahrenheit, onde eu coloco a minha Saccharomyces. E só depois eu coloco, no caso aqui ele está colocando só a breta. Mas posso colocar aqui breta e pediococcus e aumento novamente a temperatura, tá? E aí a minha atenuação, legal, né? Gráfico de atenuação ao contrário, quantas vezes vocês já viram isso? Atenuação, o gráfico assim, né? Geralmente atenuação, o gráfico é o... Então a minha atenuação basicamente vai lá para 100%, né? Então, atenuando lá com a breta, e aqui eu tenho uma cerveja pronta em mais ou menos 120 dias. Então também é uma forma mais rápida da gente acelerar. Os sabores são os mesmos? Não. A complexidade é a mesma? Não. Mas eu tenho cervejas ácidas, sours e wild em menor tempo. E pessoal, só agora falando das lambics, né, que são as fermentações espontâneas, ela é mais ou menos como aquele primeiro modelo que a gente viu, fermentações longas, porém não são inoculadas propositalmente, elas são ao acaso. Como elas são ao acaso, tem uma série de micro-organismos como as enterobactérias, Cloacara apiculada e leveduras oxidativas que numa fermentação conduzida a gente não vai ter, tá? Sempre quando vocês vão vão tentar fazer uma fermentação espontânea, o ideal é que elas devem ser colocadas no barril do verão para o inverno, tá? Então, outono mais ou menos. Por quê? Porque é o momento que a gente vai conseguir capturar boas quantidades de Saccharomyces e a temperatura vai estar mais baixa. Quando a gente fala dessas fermentações não só espontâneas, mas também as fermentações que a gente inocula micro-organismos, quem vai fazer a ciclagem de população dentro daquela fermentação é a temperatura. Então, quando tiver no inverno, as leveduras fermentam. Quando tiver no verão, as bactérias trabalham. Quando tiver no inverno, as leveduras. Verão, bactérias. Acabou? E, então, é muito importante que essas fermentações elas fiquem em temperatura ambiente. Só vou finalizar, tá? Mais 5 slides. Então, pessoal, se vocês olharem essa fermentação lambic, nas lambics a gente coloca, é muito tradicional a gente colocar lúpulo chulesento, cheio de isovalérico, lúpulo oxidado, para quê? Para que a breta transforme o ácido isovalérico em isovalerato de etila. Então, o lúpulo velho chulesento oxidado nas lambics, ele é um precursor de on-flavors nessas fermentações, então é importante ter. Só que quando a gente bota lúpulo, a gente inibe o crescimento dos lácteos. Então, se vocês forem observar nesse gráfico de uma fermentação espontânea, o que a gente tem? Enterobactérias no primeiro momento, Saccharomyces, inverno, verão, Pediococcus, inverno, breta, verão, Pediococcus, inverno, breta. E assim eu vou indo. Aqui tem um gráfico de 24 meses, 2 anos, até mais ou menos 36 meses, que são 3 anos de envelhecimento de uma cerveja. Não tem tempo para a cerveja ficar pronta, tá? Não pode passar. Não tem tempo para uma cerveja ficar pronta. O importante é quando vocês acharem que o sensorial está adequado. Vamos passando. Essa aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo lá na Levitec. A gente pegou um balde, botou só um voalzinho em cima e deixamos lá no orquidário da empresa, né? Então, nosso jardim aqui atrás é o jardim. Deixamos 48 horas com o voal, só para coletar os micro-organismos do ambiente. E agora a gente está sequenciando a cada mês e vendo o que acontece com a fermentação. Então, nos 2 primeiros sequenciamentos, que foi 1 e 2 meses após o inóculo,
só apareceram enterobactérias, o que é bem comum. Essas enterobactérias, elas estão no ambiente, elas são amplamente distribuídas. E também apareceu as Saccharomyces para fazer as fermentações. Agora nós estamos aguardando para que daqui a uns 4 meses comece a aparecer Pediococcus e em 8 meses comece a aparecer as bretas, tá? Então eu acredito que vai funcionar, só que ainda está muito novo. Então o que aconteceu? A gente tinha uma cerveja de 13 plato que no primeiro mês ela basicamente estava em 0,93 platos, ou seja, atenuou tudo que podia atenuar, estava com 92% de atenuação e pH começou em 5,2, estava em 4,9 e agora ele está em 4,3. Então significa que as Saccharomyces já atenuaram o mosto, mas o fato de estar ocorrendo queda no pH significa que outras bactérias estão se desenvolvendo. Eu espero que sejam bactérias produtoras de ácido lático, espero que sejam Pediococcus, e a gente observa uma modificação sensorial. Então no primeiro mês era estragado, podre, que são as enterobactérias, medonho. No segundo mês ele já tinha ésteres de final de feira, aquele final de feira, aquela fruta lá no final de feira. No terceiro mês já tem uns fenóis mais agradáveis. Aqueles ésteres de final de feira, de fruta bem podre, foram embora, estão mais leves e a gente está já percebendo alguns fenóis. Então é bem legal a gente ir acompanhando a evolução da cerveja e acompanhando com quais tipos de micro-organismos estão, né, se multiplicando e fazendo esse contraponto com o sensorial. Tá? Então, isso é uma brincadeira que a gente está fazendo. Claro, a gente tem certos instrumentos para medir, principalmente os micro-organismos, vocês podem fazer em casa. pH, densidade sensorial, qualquer um de vocês pode fazer. Só para finalizar, tá? Priming. Como que eu vou fazer o meu priming na minha garrafa? A dica mais valiosa é: tenha certeza que a sua cerveja atingiu a densidade final. Espere 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ter modificação para ter certeza que aquilo ali finalizou. Depois que finalizou, vocês podem fazer um belo cold crash, botar gelatina e adicionar novas leveduras na garrafa, breta, ou vocês podem simplesmente levar boa parte daqueles micro-organismos que estavam na fermentação de vocês para fazer o invase sem botar novos micro-organismos. O importante é mais ou menos a gente entender que 1001 ou 0,001 de densidade equivale a 0,51 volumes de CO2. Ou seja, 2 platos equivalem a 2 volumes de CO2. 2 platos são 1008. Então, se a cerveja de vocês está com uma densidade final de 1008, vocês já vão ter 2 volumes de CO2 na garrafa de vocês. Então, quando vocês forem fazer essas fermentações, refermentações com brete na garrafa, até 1012, vai sem priming. Acima disso, pode passar. Não vai dar merda. De certeza. Então, cuidado, pode passar. Acima disso, vocês devem aguardar mais tempo para que as suas cervejas finalizem mais, atenuem mais antes de botar na garrafa com breta. Ah, mas minha cerveja parou em 1018 e não teve jeito de baixar. Foi uma que eu fiz, que deu merda. Eu fiz uma, até foi a Belgian IPA. Fiz uma Belgian IPA, fermentei, bracei lá 72 graus, terminou em 1018. Vou botar na garrafa pra ver o que dá. Daí eu botei nas flip top, né, que é aquela borda desse tamanho. Aí depois de 1 mês eu fui lá, abri todas, fechei de novo. Porque elas estavam prestes a explodir. Porque 1018 é muito alto. A não ser que vocês utilizem uma garrafa de champanhe ou alguma coisa bem estabelecida, bem, né, com maior cuidado. 18 dividido 16 por 4 é 4. 4 platos vezes 2 dariam 8 volumes de CO2. Ou seja,
totalmente fora da casinha, né? Então, aqui não é 1016, aqui tá errado, tá, pessoal? É 1012. Tá? No outro slide tá certo, esse aqui não sei porque que veio. Então, cuidem da densidade final e vocês, então, até 1010 e 1012, podem botar na garrafa com segurança, adiciona a breta ou leva os micro-organismos da fermentação primária e vai estar bom. Se vocês quiserem um pouquinho mais de segurança, utilizem garrafas de champanhe, volta de novo e façam esse cálculo. Que 2 platos equivalem a 2 volumes de CO2 e calculem certinho a quantidade de açúcar que tem no mosto de vocês. Vai até o final agora. Beleza, pessoal? Obrigado. Desculpa, obrigado.